Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de setembro de 2014. Ele é um domingo. O verbete é de número 3145. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 12 máximos. O tema é exercício mental somático. Foi elaborado na especialidade mental somatologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Fernanda Cunha. A Fernanda Cunha, ela é graduada em administração de empresas, graduanda em psicologia, pós-graduanda em dinâmica de grupos, brasileira, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2000 e tenepsista desde abril de 2012. O exercício mental somático é a consecução do treino disciplinado e regular dos atributos vinculados ao paracorpo do discernimento, causando diminuição gradual dos padrões instintuais de manifestação e a geração de homeostase holossomática. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da mental somatologia, a superação gradual de padrão holopensênico carregado no SEM, auxiliando a aproximação do amparo, a esnobação das pressões holopensênicas externas para a valorização do descartável e o autoabertismo neopensênico. Na fatologia, a raciocinação, o emprego da inteligência, a concentração mental, o autodidatismo permanente, a análise crítica, a imagística, os aperitivos intelectuais, o generalismo intelectivo, a prática da reflexão cosmoética, a disciplina diária nas pesquisas, os desafios intelectuais autoimpostos, a autodisponibilidade mental para aprender, a crise cognitiva de crescimento, a ortomotivação mental somática, a disciplina intelectual diária, a participação em debates técnicos, a perseverança em superar os limites autoimpostos de mediocridade intelectual, a melhora da memória, o aproveitamento do espaço do holociclo e holoteca para exercitar o mental soma, a ampliação da cosmovisão, a defesa de verbete da enciclopédia da Conscienciologia, favorecendo a associação de ideias, a vontade irresistível de compartilhar o conhecimento, a anti-automarasmologia, o evolutivamente mais importante à frente do intrafisicamente menos relevante. A gente chama atenção que a fatologia tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete e também o incentivo, né, de que a gente leia com mais detalhe aí a fatologia. A parafatologia, a gente vai destacar então a autovivência do estado vibracional profilático, a holomaturescência do paracorpo das ideias, os amparadores extrafísicos estimulando a produtividade mental somática dos intermissivistas atentos, a maxi-proex intelectual, a representatividade multidimensional, o exercício mental somático favorecendo o acesso à central extrafísica da verdade. Na argumentologia, nós chamamos atenção para os parágrafos benefícios, que no contexto da mental somatologia, a verbetógrafa lista 15 exemplos ilustrativos de ganhos pertinentes ao exercício mental somático diário, indicados para reflexão das consciências interessadas. O outro parágrafo é a evitaciologia, que sob a ótica da paraprofilaxiologia, ela também lista 15 variáveis e respectivas atitudes atravancadoras da exercitação do mental soma, e os dados estão todos em ordem alfabética. E na somatologia, sob a ótica da homeostaticologia, a Fernanda também coloca 15 distúrbios do cérebro passíveis de afetar a funcionalidade do mental soma.
Na remissiologia, nós destacamos acrobacia mental somática, ato mental somático, binômio autodesassedialidade mental somaticidade, lexicoterapia e soltura mental somática. O exercício mental somático continuado auxilia na superação de trafares, ampliação da cosmovisão pessoal e busca da condição autolúcida de mini-peça do max mecanismo interassistencial. Qual experiência você possui na prática do exercício mental somático? Tem feito algo de útil com o mental soma? Na bibliografia específica, a autora contribui com 9 fontes de referência. Agora, a leitura da mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre, que está aqui presente, e Socorro Frazão. Treino, imagística, inteligência, autoabertismo, cosmovisão. Desassédio, disciplina, reflexão, voliciolina, homeostase. Proatividade, tridotalidade, autocriticologia, holomaturologia, paracerebrologia, autocogniciologia, autopesquisologia, mental somatologia, intraconscienciologia e autodiscernimentologia. Antes da gente passar propriamente para a tertúlia, para o debate da tertúlia, eu queria fazer assim um apelo para aquelas pessoas aí que ainda não participam da promoção da compra antecipada, para não perder esse bonde, né, da companhia, né, da promoção dessa edição da Mega Giscom aí do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Essa promoção tem 20% de desconto nos 2 volumes, que sai de 340 para 272. Além do ganho financeiro, você ganha ainda a oportunidade, né, como eu falei, de estar nesse bonde aí, recebendo esse fluxo de energias aí, do Léxico, que é uma síntese de toda a obra do professor Valdo Vieira. E se você estiver interessado e ainda não entrou nessa promoção, que a gente já está prestes aí, o livro a ser publicado, a gente convida você para entrar em contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 2102-1407, ou também pode entrar no site www.editares.org. Também você pode entrar em contato com a Epígrafe pelo telefone 45 código de área 35250867. A Epígrafe também oferece o Shopcons, cujo endereço é www.shopcons.com.br. E alerta que o frete é pago pelo comprador. E a gente sempre dá aquela sugestão. Ao invés de pagar o frete, você organiza e vem passar uma semana com a gente aqui nesse balneário energético e pega o teu livro, tá certo? Agora, de qualquer modo, se você ainda não tem condições de entrar em contato com a Editares, nem com a Epígrafe, você pode ir até o centro educacional do IPC mais próximo aí da sua cidade e fazer a compra, aderir a essa promoção aí da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas. Tá bom? A gente conta aí com vocês para participar do nosso grupo, né? Bom, Fernanda, também, antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente vai fazer a pergunta clássica, né? A motivação que você teve para escrever esse verbete e se durante a escrita do verbete vieram novas ideias, sabe, recuperações de cons, o que aconteceu durante a elaboração desse verbete? Em primeiro lugar, boa tarde, né, aos tertulianos e aos teletertulianos. A ideia do exercício mental somático, ela veio da minha identificação de um padrão mais psicossomático nas minhas abordagens diárias. Então, eu verificava que, assim, nossa, eu estou com um padrão muito emocional, isso não é o que eu gostaria de ser. E, ao fazer atividades que exigiam mais do mental soma, eu notava que havia uma mudança no meu padrão.
É como se eu pudesse usar uma analogia, como se eu estivesse num lugar que tivesse um vidro embaçado e eu limpasse esse vidro e eu via as coisas com mais clareza. E eu falei assim, o que aconteceu antes e depois que eu vejo um padrão totalmente diferente agora? E aí eu percebi que assim era uma questão de exercitar o mental soma. Toda vez que eu fazia um exercício mental somático, eu via um resultado diferente, uma melhora. E aí eu tive a ideia, né, esse insight de fazer o verbete exercício mental somático, porque eu vi vantagem nessa situação. E ao longo da escrita, você vai tendo os insights, né, insights até para próximos verbetes que vão ajudando e você começa a ver a complementariedade, né, o quanto que uma coisa auxilia na outra. Nós agradecemos o seu verbete, porque é bem importante para a gente também. Então vamos lá, primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Fernanda. Pensenologia, página 6, quarta linha. Como funciona na prática a esnobação das pressões holopensênicas externas para a valorização do descartável? A ideia de você esnobar essa condição, isso, das pressões holopensênicas externas para a valorização do descartável, porque não faz sentido você ficar focado, né, no que é a rotina sem sentido, que não faz, que não acrescenta, que não te auxilia num patamar melhor a evoluir, a uma condição melhor. Então, eu via muitas vezes na minha manifestação diária a valorização do descartável, de gastar tempo vendo TV, de ficar muito tempo na internet, tudo isso não acrescentava nada. Depois vinha aquele vazio. Nossa, perdi o meu final de semana, não fiz nada, não produzi nada. Que vergonha, né? Que situação. E você vai trocando esse padrão. Por que continuar desse jeito? E quando você faz ações que são mais efetivas, assistenciais, você tem resultados e satisfação íntima. Então você faz a troca, começa a descartar o que não presta mesmo, e valorizar o que tem que ser valorizado. Tá bom. Fatologia, página 6, sétima linha. Como podemos criar pouco a pouco a disciplina intelectual diária em meio a tantas dispersões omnipresentes? Olha, dispersões vão ter, não tem jeito. Eu não posso criar a minha disciplina depois que eu não tiver mais as dispersões disponíveis aí. Então, eu preciso saber lidar com essa situação, que vão ter várias situações que vão me chamar a atenção, que eu vou querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu preciso escolher qual que vai ser a minha prioridade evolutiva. Eu vou continuar fazendo, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo, mas sem me especializar em nada. Eu vou priorizar fazer atividades que não me acrescentam em nada e não acrescentam em nada nas pessoas que estão também contando com a informação, com o meu estudo. E aí eu tenho que fazer essa escolha diária. É como se diariamente eu tenho que escolher. Eu vou gastar o tempo com essa rotina dispensável? É isso que eu quero para mim? É um exercício de discernimento, parte de dentro para fora. Por mais que as pessoas te falem o que é importante priorizar, enquanto você não cai essa ficha, você não se conscientiza da necessidade de priorizar realmente o indispensável, você fica numa condição de não perceber o que você vai querer fazer de fato. Então, não tem uma receita pronta que eu pudesse passar. Vai ter sempre situações que vão te dispersar, mas você vai ter que fazer as escolhas diariamente. Você acha que, assim, você criando limites para você mesmo, assim, de tempo, cronograma, você acha que já resolve, ou a pessoa que é desperta nem com isso vai resolver? Eu acho que ajuda, sim. Eu procuro fazer uma agenda e eu vejo que funciona de uma forma bem eficaz isso. De organizar o tempo, inclusive os intervalos para descanso, para alimentação, para todas as rotinas que você precisa fazer. E eu vejo assim, nossa, como o tempo rende, como ainda sobra tempo. E por que antes eu achava que não tinha tempo? Então, dá tempo, sim, de fazer tudo. Dá tempo de suprir todas as necessidades do soma, as necessidades intelectuais, tudo. E não falta tempo, como essa falácia que a gente diz, eu não tenho tempo para fazer. Tem, sim. É questão de organização. Tempo é uma questão de organização. Patologia, página 7, sexta linha. Como podemos realizar a qualificação do período de férias intrafísicas, sendo também o merecido descanso e lazer?
Claro que as pessoas têm que ter um descanso e lazer, mas você verifica se a atividade, até a escolha da atividade que você vai fazer para as suas férias, vai ser uma atividade cultural ou vai ser totalmente recreativa, que não vai acrescentar em nada? O ideal é você conseguir já, nesse ponto, até que antecede, você já escolher uma atividade que você consiga ter alguma atividade intelectual, claro que repousando também, tendo uma atividade de ócio criativo, vamos dizer assim, mas é possível conciliar as duas coisas. E eu não me vejo sair numa viagem de férias sem levar pelo menos um livro. Faz uma falta, assim, eu preciso, é necessidade. Um é o mínimo, eu costumo levar mais. Mas já faz parte, assim, da rotina. Com o tempo que você vai fazendo esse exercício mental somático, acaba você já não conseguindo mais fazer uma atividade, assim, totalmente, eu vou ficar o dia inteiro de preguiça na cama. Não consigo. Não dá mais, não funciona mais desse jeito. E nas férias a mesma coisa, eu já não me vejo fazendo uma atividade que fique totalmente dispersiva, sem fazer nada. Tem que descansar? Tem. Pode e deve, mas você pode ainda assim planejar de um jeito que você tenha alguma atividade também mental, um aproveitamento melhor do tempo. Em Sinergismologia, página 7, primeira linha, como funciona o sinergismo dos mini-acertos diários? Eu coloquei esse sinergismo dos mini-acertos diários, que mini-acerto é o meu segundo verbete que eu defendi. E eu vejo assim, se você não valoriza as tuas pequenas conquistas diárias, você não consegue ter um crescendo para verificação dos acertos, dos maxi-acertos, dos mega-acertos. Eu só vou ter um acerto evolutivo se eu valorizar aquele acerto pequeno, aquele mini-acerto que parece insignificante, que é uma coisa tão simples, mas que faz toda a diferença. Então, valorizar esse mini-acerto, para mim, é uma chave. Para mim, funciona dessa forma. Se eu conseguir me concentrar nesses mini-acertos, eu vou começando a fazer um registro desses acertos e gerando cada vez mais acertos para que eu consiga evoluir, né? É o jeito que eu encontrei que tem funcionado, pelo menos para mim. Então, eles vão fazendo sinergismo mesmo, né? Um acerto, outro acerto, quando você quando olha, você aquilo vê, vai potencializar toda uma volição sua para acertar mais, né? A ideia é você acertar mais do que errar. Então, conforme você vai fazendo esse registro, você vai vendo, opa, aqui errei, já não quero errar mais nessa situação, e vai juntando os mini-acertos. Vai ter uma hora que você já tem uma demanda ali, que você vê que já juntou bastante e já consegue um acerto de fato. Uma hora a gente aprende, situações. Né? Uma hora a gente aprende, tem que né? aprender. Uma hora a gente consegue, né? Fala, você ia falar e eu acabei cortando. Não, foi isso mesmo. Professora Fernanda, Citaciologia, página 6, final da primeira linha. Qual é a definição de determinismo evolutivo? A ideia do determinismo evolutivo é que as coisas acontecem, diferente do que você faça, as coisas vão acontecer daquela forma, como se eu não tivesse o poder do livre-arbítrio para modificar a vida. Então, o determinismo não funciona, embora seja de senso comum de está escrito, vai ser dessa forma, né? Por mais que eu faça qualquer coisa a respeito, vai acontecer desse jeito e eu não posso fazer nada. Uma acomodação que a gente se considera que eu não preciso fazer nada, então não adianta eu fazer nada, não vai funcionar mesmo, está escrito, vai ser assim, e você deixa de fazer as coisas. Então, a ideia é que você faça assim as coisas e você vai ver que você escreve. Não adianta eu ficar... Determinismo é eu acreditar no horóscopo e achar que porque eu sou daquele determinado signo, vai acontecer daquele jeito a minha vida. Não vai. Eu posso escrever cada dia o que eu quero que aconteça no dia seguinte, eu vou escrevendo a minha rota. Eu não tenho aquele determinismo no sentido de, não, eu não posso fazer nada a respeito. Tem algumas tendências, algumas coisas que eu já, no meu curso pré-intermissivo, eu já defini como meu evoluciólogo que eu quero seguir naquela linha, mas não necessariamente eu também vou conseguir ir nesse caminho. Agora, Fernanda, se você não faz nada, quer dizer, você que eu digo, se a pessoa não faz nada, né? Se a gente não faz nada, a lei de causa e efeito toma conta da gente, né? Então, aí vem o determinismo, assim, de alguma maneira, que é todo resultado daquilo que você já fez, mas esse determinismo um colhimento que você já fez, né? E aí eu concordo com você, você tem que tomar pulso da sua evolução para você angariar
frutos daquilo que você já tem na meta, né? Então, nessa lei da causa e efeito acontece isso. Se a pessoa não faz nada a respeito, se ela não pensa, alguém pensa por ela. E aí as coisas vão acontecendo, deixa a vida me levar. O professor Waldo tem um esquema assim, mental que ele ajuda a gente a enxergar isso. Ele fala assim, ó, se você comete alguma falha cosmoética, ou se você não faz nada, não fazer nada já é anticosmoético, né? Aí o determinismo toma conta, né? Aí o seu livre-arbítrio, que estava grande, ele vai diminuindo. E se você começa ativamente, aí ele abre, o seu livre-arbítrio abre, mas aí você também, sabe, fica boba na praça, né? Igual o jacaré abraça, né? Aí o determinismo toma conta e o seu livre-arbítrio diminui. E aí eu concordo com você. Então a questão de livre-arbítrio é a força da lei da causa e efeito. Mas você tem obrigação até consigo mesmo, né? De não permitir que ela atue tanto. Não é? Você tem a condição de fazer valer o seu livre-arbítrio. Né? Essa discussão de livre-arbítrio e determinismo é uma discussão bem complexa mesmo. Né? Com certeza. Mas eu acho que... Porque aonde eu posso intervir? Eu vou intervir. Esta causa já foi, ela já vai ter os seus efeitos. Eu vou intervir, então, aonde? Se eu tenho consciência do que eu fiz, provavelmente... ou vou ter a probabilidade de mudar esses efeitos. Esses efeitos vão ser causas de outros efeitos, né? Filosoficamente, aí a gente tem pessoas que podem discutir melhor, tem assim várias linhas, né? Umas acham incompatível o livre-arbítrio com o determinismo, outras acham que pode conciliar. Enfim, a gente concilia, né? O determinismo com o livre-arbítrio, mas é nesse sentido que você estava falando mesmo. Assim, ó, a necessidade consciencial da gente é da gente estar atuante para a gente abrir o nosso livre-arbítrio e não deixar que o determinismo atue. Agora, se você ficar parado, como você falou, a lei de causa e efeito vai atuar em cima de você. Ela é inevitável, né? O efeito não, é inevitável. É como a lei da gravidade. É igual a lei da gravidade. Ela vai você acontecer. Não, sabe... Não faz nada a respeito, a respeito, Não dá tempo, né? Porque a lei da gravidade é muito rápida. A lei da gravidade, ela está sempre atuante. Então, a lei de causa e efeito está sempre atuante. Agora, se você tiver atenta, você pode segurar a maçã, né? Então, é nesse sentido que a lei de causa e efeito é uma lei da gravidade. Está atuando o tempo inteiro. Só que aí você tem que interferir. É isso que você está falando. Tem que bancar ali a... então é despertar essa autoconsciência, né? Essa discussão é muito boa. Não sei se tem alguém aí querendo comentar. Você quer completar? Fernanda, aí na página 7, na fatologia, na primeira linha, e aí eu fiz uma relação com 2 itens da fatologia, né? O fato de a consciência ter a escrita enquanto valor evolutivo, e lá embaixo, a vontade irresistível de compartilhar o conhecimento. Né? Isso aí tem bastante relação aí com o exercício mental somático, né? Com certeza, porque essa questão da valorização da escrita é fundamental hoje com a quantidade de informações que nós temos, os aportes que nós temos. Não colocar isso no papel já pega mal para a gente, né? A gente já fica numa situação que não tem mais como não valorizar a escrita. E a escrita, seja verbete, seja artigo, seja o livro, mas você precisa colocar no papel que você não tem como a gente dar mais a desculpa de que eu não tenho nada para contribuir com as outras pessoas. Sempre tem alguma coisa que já dá para você passar para frente. E vai gerando essa vontade irresistível de compartilhar. Com o tempo, com a acumulação das informações, chega um momento que não faz mais sentido você reter as informações, você precisa passar para frente. Acaba acontecendo de virar uma necessidade mesmo, querer compartilhar e passar para frente informação que você já tem e sempre vai ter alguém que você vai poder ajudar. Eu queria saber assim, se você fez alguma relação desse tema com a conquista da desperticidade, porque eu percebo que a atividade intelectual, mental somática, é um desassediador poderoso. Então, se você fez alguma relação.
Com certeza, porque esse é o começo para você ficar um desassediado permanente total. Você vai ter que fazer uma série de atitudes, né, de trabalho com as energias, não é só o exercício mental somático. Mas ele é um dos pilares para que eu consiga chegar numa condição de desassédio e que eu consiga patrocinar o desassédio também do meu entorno. Então, realmente, tem relação com a questão da desperticidade pela essa questão do desassédio em si, que é gerado ao estudar. Quando você estuda, é que nem eu fiz a analogia, é como se você tirasse a venda dos olhos que você estava permanecendo, se permitindo ficar naquela situação que você não enxergava as coisas, que você estava deixando passar, não queria fazer nada a respeito, e você toma uma atitude mais proativa, e você já gera uma condição de autodesassédio. E conforme você vai passando o tempo, a tendência é aquilo é só ampliar e aumentar mesmo numa condição que você vai chegar à desperticidade. Ok, obrigada. Não. Em evitaciologia, eu queria que você comentasse o item 5, a defensividade. Qual página? Página 9. Você pode repetir, por favor? Em evitaciologia, o item 5. Defensividade? Isso. A condição de defender-se de tudo através de argumentos lógicos. Por que eu coloquei essa questão aqui? Eu verifiquei que, em alguns casos, havia um processo de ter muita desculpa. Assim, existe uma falácia, uma condição que a pessoa se coloca de um jeito que parece que aquilo faz tudo muito sentido, mas não está coerente com as informações que você possui. Em alguns casos, eu já verifiquei que algumas pessoas se colocam numa condição de defensividade, na hora você até concorda, faz sentido o que ela está falando, mas depois você vê que não, ela está dando uma série de desculpas para não ter uma atuação mais coerente, mais eficaz. E em parafatologia, o último item, o exercício mental somático favorecendo o acesso da central extrafísica da verdade. Você teve alguma experiência nesse sentido? Então, a minha ideia, ao vincular com a central extrafísica da verdade, é que ela é uma para-instituição, uma comunidade extrafísica que ela irradia a verdade básica, né? Com a intenção de assistencialidade. E eu sinto uma total conexão do exercício mental somático com a central extrafísica da verdade, porque conforme eu tiro essa venda dos meus olhos e começo a enxergar a vida como ela é, eu tenho acesso a essa verdade básica. É como se eu conseguisse vislumbrar essa verdade básica, eu conseguisse acessar um pouquinho, quase palpável a central extrafísica da verdade. Por isso eu sinto assim muita sinergia com esse tema. Por isso que eu fiz essa vinculação. Não sei se ficou claro. Ficou claro para você? Aqui na fatologia, você poderia falar sobre a disciplina intelectual diária, como ela é, se é rígida, se é flexível, se divide o tempo em horas, se você tem... A gente vê no livro do Zéfiro uma divisão, do Sovaldo, que ele coloca a divisão de tempo deles e a forma de ele trabalhar a disciplina. É sempre uma referência para a gente. Aí eu queria ver como é a sua disciplina diária. É rígida, é flexível, ela é dividida em horas? Olha, na agenda que eu fiz, tem uma hora que eu verifiquei que eu estava meio general, na condição assim, tudo muito certinho, assim, estava tudo muito corrido. E eu falei assim, gente, eu também não dou conta de uma disciplina assim tão rígida. E eu vejo que eu vou desistir. Se fica de uma forma que fica com um horário tão apertadinho, eu até consigo fazer aquilo tudo que eu me propus, mas no final do dia, né, eu estou um bagaço, não estou conseguindo fazer mais nada. Então, assim, tem que ter uma flexibilidade aí, e o que eu verifiquei na minha agenda específica, assim, tem que ter aqueles momentos assim de imprevistos, que aquela meia horinha aqui e acolá, que vão me ajudar também, se eu tiver um atraso na tarefa anterior, na posterior, não vai prejudicar as próximas que estão seguidas.
Mas a agenda, com a disciplina de ter a agenda, com todos os registros do que você quer fazer, do que você pretende fazer durante o dia, a semana, vai te ajudar a se organizar e não ficar assim também querendo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E você verifica assim, não vai dar para fazer tudo. Quando você coloca no papel, muda a tua relação com a ideia de eu quero fazer tudo. Não dá para fazer tudo. E o que é prioritário? Então, ajuda você a entender o que é prioridade, colocando no papel e executando uma a uma. Você tem efetividade, você consegue ter resultados quando você faz isso. Obrigado. Aqui na fatologia, na página 7, eu tenho uma ideia do que seja isso, mas acho que vale a pena aprofundar. É o item que fala a participação em programas de desenvolvimento intelectual. A ideia é que você comece a buscar. Se você quer ter uma postura mais ativa, exercitar o mental soma, você precisa começar a pesquisar, então, que tipo de programa de desenvolvimento intelectual que tem. Aqui na Conscienciologia, a gente tem o PAI da reaprendência, que é para aceleração da erudição. Então, não é só esse, mas assim, eu dei um exemplo específico. Mas o que vai me ajudar a acelerar o meu processo de querer ter uma erudição maior, de querer estudar mais? Às vezes, sozinho eu não estou conseguindo. Então, eu vou começar a buscar programas que me ajudem a completar o que está faltando, que eu vejo essa lacuna que eu preciso preencher. Nesse item inclui também o voluntariado nas ICs? Ou não? Porque é um programa, você fala em programa de desenvolvimento intelectual. Chega a ser um programa voluntariado na Conscienciologia? Depende do que você estiver executando no teu voluntariado. Há algumas ações do voluntariado que em si você não tem utilização específica dali da intelectualidade. Vai depender do que você estiver fazendo. Se for, às vezes, uma rotina que não te leve a isso, então você vai ter que analisar, no teu caso, se aquilo vai te levar a uma rotina útil de você ver que você está tendo um desenvolvimento intelectual. A não ser que você faça daquela atividade uma fonte de pesquisa, também pode, né? Aí, nesse caso, pode pesquisar. Isso, com certeza. Aí você já consegue direcionar para que você tenha efetivamente uma exercitação mesmo. E você tem muitas experiências, né? Eu me lembro quando eu fiquei no financeiro, eu ficava agoniada, que eu ficava o dia inteiro lá e tal, era fora do que eu queria vir para fazer e tal. Mas assim, eu tive várias experiências, até parapsíquicas lá, que eu não tive em lugar nenhum outro. Então, se você tem o foco de prestar então atenção, você tem que prestar valorizar. atenção, valorizar, você tem que fazer pesquisa, porque aí, né, ver a sua relação com aquilo, ver a relação com as outras pessoas a partir daquele que era um trabalho mecânico, né, de ficar ali fazendo aquelas contas, aquelas coisas. Então vai o teu direcionamento, o teu foco para que aquilo ali tenha de fato um rendimento para você. Voluntariado, qualquer, assim, eu acho que se a pessoa estiver predisposta, eu acho que funciona. Pode funcionar. Podemos continuar aqui, então? Na Fatologia, página 6, 10ª linha, como fazer a ampliação e qualificação da cognoscência? Se eu tivesse que dar uma resposta assim bem direta, estudar, estudar e estudar. Pronto, simples, né? Em 3 palavras. Não tem outra alternativa. A gente vai ter que botar a mão na massa e parar de se corromper, de ficar na preguiça mental e pegar um livro que tenha um conhecimento, né, de teor que vá te acrescentar alguma coisa, né? Não é ficar também o dia inteiro lendo romance ou qualquer coisa desse tipo, mas que você vá ter uma leitura que vai qualificar o seu conhecimento, que vai conseguir ampliar o teu dicionário mental, cerebral, para que você consiga, né, ter um progresso. Em binomiologia, página 8, primeira linha, pode detalhar o binômio heurístico filosófico? No caso, eu coloquei aqui com a intenção, assim, para o trabalho do mental soma, seria necessária a questão do trabalho criativo e do trabalho administrativo, com priorização do criativo. Então, assim, procurar minimizar tantos papéis, tanta burocracia que se faz e ter um foco mais criativo mesmo, mas precisa ter essas duas frentes, do trabalho criativo e do administrativo. Em maniologia, página 8, como fazer o combate diário à mania de postergar?
Então, esse é um problema aí da nossa SOCIM, justamente a questão da postergação, do deixar, para que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Que é realmente vexaminoso, né? Então, na nossa condição de já termos informação suficiente para atuar de uma forma mais lúcida, é questão do discernimento mesmo, de estudar, de ficar mais atento, de procurar ficar fazendo essa autoauditoria para verificação. Estou aproveitando bem o meu tempo? Não estou aproveitando bem o meu tempo? Estou fazendo agenda? Não estou fazendo agenda? E questionar. Precisa ter discernimento. Não tem receita de bolo para isso. Você tem que ficar mais lúcido, mais atento, procurar verificar. Estou usando o meu discernimento? Não estou? E isso é um exercício diário. Não é uma coisa assim que hoje eu não vou fazer. Tem que ser todos os dias. Ficar mais atento. Evitaciologia, página 9, item 9. Hábito. Quais são as atividades emborrecedoras mais frequentes? Eu compreendo que seria hoje os vícios nos videogames, a internet, as redes sociais. Se você não cuidar, você fica também muito disperso nisso. O tal do WhatsApp também, que a pessoa fica online 24 horas, se pudesse ficava 30. E ficar vendo televisão, ad eterno, gastar tempo com o que é desnecessário. Hoje a gente já não precisa mais gastar tempo com tanta bobagem, né? E o que eu estou fazendo para me melhorar como pessoa? O que eu estou fazendo para ter para agregar, né, mais conhecimento, não só para mim e para as pessoas à minha volta? Então, há necessidade desse questionamento. Se eu vejo que eu passei muito tempo e aquilo não acrescentou nada, investiga aquele mal-estar. Por que eu estou me sentindo mal? No que eu utilizei o meu tempo? Eu fiz isso. Isso acrescentou alguma coisa para mim? Nossa, não está fazendo bem. E vai eliminando o que não está te acrescentando em nada. Isso é um exercício diário também. Eu acho que o início da sua tertúlia, quando você falou para a gente por que você tinha escolhido esse tema, acho que incita todos a fazer a mesma experiência. Você lembra? Né? Que você falou, não, eu era muito psicossomática, e aí eu vi quando eu lia um pouco mais, não foi isso que você falou? Uhum. E aí eu via que tudo melhorava, tudo clareava. É fazer a experiência do antes e do depois. A ideia é justamente esse convite mesmo. Então, olha, não acredite em nada, tem a sua própria experiência, não é isso? Com certeza. O seu verbete ajuda para isso, né? Em Pensionologia, página 6, terceira linha, poderia dar exemplos da superação gradual de padrão holopensênico carregado no SEM, auxiliando a aproximação do amparo? Então, justamente isso, trazendo até o que você colocou agora, Rosa, essa questão de a gente ter uma abordagem mais psicossomática, tá, com um padrão holopensênico carregado mais no sentimento. O que seria um exemplo dessa superação gradual? Eu posso dizer o meu antes e o meu depois. Não tem tanto tempo atrás, eu não me imaginava aqui defendendo um verbete. E hoje a minha ideia é fazer o máximo que eu puder e eu estou tentando agora diminuir o meu prazo, né, o meu tempo entre um e outro. O meu primeiro verbete foi dia 1º de janeiro. O meu segundo foi dia 1º de junho. Agora eu já fui para setembro, já diminuiu o meu tempo entre um verbete e outro. Então, assim, quem me conhece há mais tempo vai ter, sim, uma clara noção de, nossa, Fernanda, como você mudou, como está diferente. Tinha todo um foco, tudo mais em vitimização, que é o meu primeiro verbete do papel de vítima. Ainda tenho muitos traços assim? Tenho, mas eu não vou ficar dramatizando e pensando, ai, nossa, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu vim fazer. Ok, todo momento que eu identifico, eu vou verificar o que está acontecendo. Agora, recentemente, eu verifiquei que eu estava com uma vitimização cognitiva. Já fui na enciclopédia, peguei lá o verbete, antivitimização cognitiva, e já trabalhei aquilo. Já em mês passado, assim, verifiquei que eu estava chorando as pitangas, reclamando da vida. De repente, dá aquele estalo. Como você vai fazendo essa exercitação do mental soma, a coisa acontece, parece que no automático. Isso aí, você se pega em flagrante e fala assim, nossa, que vergonha, eu estou aqui reclamando, tanta coisa boa na minha vida. Parei tudo que eu estava fazendo e fui fazer verbete. E aquilo ali, e mudou. Aí tive essa mesma sensação. Tirei aquela venda, aquela situação que eu estava totalmente obnubilada, não estava enxergando o que estava à minha frente, e mudou todo o padrão.
saiu o padrão do sentimento, e aí veio um padrão mental, com insights, com mais clareza, com um amparo. Eu permiti que o amparo chegasse para atuar junto comigo, para trabalhar ombro a ombro. Uma sincronicidade, seu exemplo, porque essa pessoa aqui, ela mora na Alemanha, mas ela está fazendo o Vervetografia EAD. Opa. Então, você deu exemplo exatamente de uma coisa que ela está vivenciando, né? Muito interessante a sua exemplologia. Então, outra pergunta aqui, ó. Ainda em Pensenologia, página 6, última linha. Poderia comentar o autoabertismo neopensênico? Conforme você faz essa exercitação do mental soma, você vai tendo um abertismo, um autoabertismo. Então, ideias que antes pareciam totalmente absurdas para você, você já considera, peraí, deixa eu parar, deixa eu investigar, deixa eu compreender se isso faz sentido para mim ou não. Então, às vezes, muitas verdades relativas até de ponta que chegavam para mim, e eu totalmente já descartava aquilo. Hoje, eu já entendo assim, se essa informação chegou para mim, deixa eu ver aqui o que está pegando em mim, o que está funcionando, o que funciona, o que não funciona. Deixa eu ver se faz algum sentido para mim. Então, tem uma necessidade de ter um abertismo, de ser mais flexível com o que você quer. Se você está num processo de aprendizado, todos nós aqui estamos, então você tem que ter uma abertura para todas as informações que chegam. Então, neopensênico no sentido dos teus pensamentos também, de criticidade, de ver que aquele pensamento que você está tendo é seu mesmo? É do outro? Teve algum insight de amparador? Teve alguma questão de assediador? Então, você vai começando a ficar mais atento e mais aberto, mais crítico, procurando discernir melhor e entender mais o que está acontecendo de fato. Em Fatologia, página 6, segunda linha. Como realizar o autodidatismo permanente? Aí entramos naquela questão, estudar, estudar e estudar. Tão simples, né, Verna? Oh, coisa boa. Então, assim, a receita, se eu tivesse que dar a receita, eu falei assim, estude. Né? Não só compre os livros e tenha na prateleira, mas estude, leia, corra atrás. Se possível, nem corra atrás, corra na frente, sabe? Vai à luta. O autodidatismo permanente tem que acontecer, você procura estudar, corre atrás da informação, não se permita se corromper com preguiça, com procrastinação. Ok, aconteceu, não vou deixar acontecer de novo, e começa a estudar, e começa a procurar informação. O que eu preciso? O que está faltando na minha vida que eu preciso ter mais informação? É buscando nos livros, é perguntando para quem já tem mais experiência no assunto, mas não se permita ficar numa condição de perdoador, em vez de ser auto-imperdoador. Procura correr atrás da informação. Agora, Fernanda, o famoso contrafluxo, né? Que a gente ouve muitas pessoas falar, comecei a fazer o maior contrafluxo. Como é que você vê isso? Você enfrentou isso? Você teve isso? Como é que você vê essa questão? Então, existe o contrafluxo. O que eu percebi comigo, que existia o contrafluxo, enquanto eu estava num movimento antiassistencial. Quando eu entrei no movimento de eu não quero mais isso para mim, ficar num movimento, só numa condição mais egocêntrica, só eu comigo mesma, eu no meu mundinho, eu como uma esponja, eu não tenho conhecimento para ajudar ninguém, e ficava nessa condição muito pequena, muito medíocre, muito pobre, que eu considero. Quando eu deixei dessa condição, aí as coisas parecem que dão errado, tem o contrafluxo. Quando eu entrei no movimento, eu quero ser mais assistencial, o que está me faltando para ser mais assistencial? O que eu tenho que estudar para isso? O que eu preciso fazer a respeito? E aí eu comecei a ficar mais atenta ao fluxo das coisas caminhando de um jeito que favorecem para que eu consiga atingir as minhas metas. Então, no meu caso, que eu percebi o contrafluxo enquanto eu estava no movimento anti-assistencial para comigo mesmo e para com as outras pessoas também. Quando eu decidi, coloquei o meu mega trafor da determinação, eu coloquei, agora eu quero um perfil, eu quero ser mais assistencial, e eu não abro mais mão disso, e eu vou percebendo todo o fluxo acontecendo, as sincronicidades acontecendo, os insights, tudo sendo mais positivo na minha vida. Continuando em Fatologia, página 6, terceira linha, poderia aprofundar a prática da reflexão cosmoética e, a seguir, a disciplina diária nas pesquisas? A prática da reflexão cosmoética,
Eu vejo que, no meu caso, eu utilizo a técnica de reflexão das 5 horas. Ela é bem eficaz de você parar e sentar. No começo, há aquela ideia assim, mas como que eu vou ficar sentada, né, 5 horas pensando sobre um determinado assunto? Não, vou sentir vontade de ir no banheiro, vou querer sair para beber água, o telefone pode tocar. Tudo desculpa, né? Se você está com um foco em fazer aquilo, você consegue parar, sentar e refletir, e ali você vai ter associações de ideias, coisas que você nunca tinha parado para pensar. Você permite a entrada do amparo também, para te dar insights que você também não tinha ainda refletido sobre o assunto. E eu vejo como fundamental você parar e refletir conforme o teu nível de cosmoética, conforme o que você entende como uma ética mais avançada, conforme, se você já tiver sentado e escrito o seu código pessoal de cosmoética, melhor ainda. Você já consegue fazer um direcionamento de como que você quer levar a sua vida daí em diante. E a disciplina diária nas pesquisas é isso. Você tem que ter um perfil mais de cientista, de investigador, de pesquisador. Não permitir ficar numa condição que você deixa a vida me levar e não faz nada a respeito. Você precisa ter um investimento, um alto investimento em pesquisa. Em Parafatologia, página 7, quinta linha, poderia exemplificar o parapsiquismo interassistencial e, na 7ª linha, o esforço pela holomaturidade. A questão do parapsiquismo interassistencial, conforme você vai vai ganhando um músculo cognitivo, vamos dizer assim, você vai fazendo essa malhação do paracorpo do discernimento, você vai percebendo que você vai conseguindo desenvolver um parapsiquismo que você vai conseguindo assistir mais. Você vai fazendo escagens que antes não estavam sendo lúcidas, você vai conseguindo perceber e fazer, né, o encaminhamento da consciência. Você vai ficando mais lúcido no dia a dia, não permitindo uma condição de ficar sem estar atento às coisas que estão acontecendo, ficando mais lúcido no dia a dia. E o esforço pela holomaturidade, todo esse movimento de você querer ser uma pessoa melhor, de você estar numa condição de esforço em estar trabalhando o mental soma, porque não é uma coisa assim do dia para a noite. Você vai tendo que trabalhar isso diariamente e, inevitavelmente, o seu resultado, se você estiver fazendo o esforço que você precisa fazer, você vai chegar numa condição mais madura, não só mais ativa, mas você vai chegando numa condição que você tem uma maturidade maior para poder ser mais assistencial com as pessoas, com as consciências e consciências. Fernanda, sim, por favor, aqui na página 9, nos benefícios, o item 12, o olhar perspicaz da consciência no momento presente. O que você quis trazer para a gente? O item 12? Isso, percussiência. Sim, o olhar perspicaz da consciência no momento presente. Como é que você faz isso? O que eu observei? Na minha manifestação, no dia a dia, eu estava sempre muito ou no passado ou no futuro. E nenhuma das duas condições eu estava vendo como ideal para mim. Por quê? Porque eu deixava de dar atenção, às vezes, à pessoa que estava na minha frente. Eu estou olhando nos olhos da pessoa que está na minha frente? Eu estou, de fato, tendo uma escuta atenta com a pessoa que está na minha frente? Então, assim, eu preciso estar presente no aqui, no agora. E não estar preocupado com o que aconteceu comigo no passado, tudo aquilo que aconteceu comigo, ou com aquele olhar no futuro. Nossa, o que eu tenho que pagar, eu tenho que ir no banco amanhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no mercado. Então, se eu estou com um foco ou no passado ou no futuro, eu perco o momento presente, então eu nunca estou aqui, de fato, com vocês. Eu posso estar aqui só de corpo presente, mas eu estou, de fato, presente. Então, eu estou valorizando mais esse aqui e agora, o olhar nos seus olhos e estar, de fato, com você. E faz toda a diferença. Eu percebo isso em todos os momentos, até mesmo durante a TENEPS, eu comecei a prestar atenção. Eu estou, de fato, aqui, com o meu perfil, que eu quero ser mais assistencial? Eu estou aqui trabalhando ombro a ombro com os amparadores? Eu vi que em alguns momentos eu não estava. E isso fazia toda a diferença, porque aí eu vou percebendo assim, até a questão da força presencial. Nossa, por que eu não tenho força presencial? Eu não tô presente, de fato, nos ambientes.
E quando eu estou presente, olha, eu estou aqui agora com as minhas energias, faz toda a diferença. Então você vai fazer, é toda uma questão de investimento em estar aqui mesmo. Você ficar atento. Opa, me peguei pensando, eu já estava aqui distraída, pensando ali no negócio que eu tenho que fazer amanhã. Opa, estou aqui de novo, concentrada no momento presente. Não vai ser rapidinho que você... Nossa, mas é um exercício fácil? Não, não é. Mas vale a pena. Vale a pena, com certeza. Era isso que eu ia perguntar. Qual é a maior dificuldade para a gente estar no momento presente? As distrações, as nossas autocorrupções, você não querer estar de fato, vamos dizer que eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Então eu fico com a minha mente fora, eu estou aqui só de corpo presente. Então eu preciso querer estar aqui com você. Eu preciso, se eu não quero estar aqui, então eu vou embora. Mas eu tenho que ficar presente. É um pouco indisciplina pensêmica, né? Indisciplina, falta de higiene mental. Porque você... tem o hábito já arraigado de ficar mais devaneando do que aqui de fato. Então, eu nem estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Então, aquilo é meio que automático. Eu já estou aqui distraído, pensando em outra coisa, tralalá. E aí? E o momento que eu estou sempre perdendo aqui de estar aqui agora com vocês. Mas é um pouco de fuga também da realidade, não é? O devaneio né? Eu estou distraído, estou pensando em outras coisas. Tudo é mais importante do que estar aqui de fato. Então, eu vou ter que escolher. Eu vou ficar valorizando esse momento lá do passado, do futuro, não vou estar de fato aqui. Conforme você... E assim, vão ser pequenas vitórias. Não vai ser assim, nossa, fiquei horas assim nesse momento presente. Não. Pelo menos do que eu vejo consegui 15 minutos, consegui 20 minutos. Opa, consegui. Eu não conseguia nada. Quem estava no zero já conseguiu um pouquinho, já é uma vitória. Valoriza isso, porque isso vai te gerar um acerto. Então, não acha que foi pouco tempo você conseguir... Nossa, fiquei numa conversa ali, prestei meia hora atenção na pessoa. Parabéns, sabe? Você tem que valorizar isso. Porque conforme você vai fazendo esses intervalos pequenos, você vai conseguir ficar em intervalos maiores presente. Então, é uma concentração. É um ato de respeito até pelas pessoas que você está no ambiente. Se você está com a mente fora, distraído em outras coisas, você não está nem aí para ninguém. E aí? Que você está... Você está pensando em quê? Eu estou preocupado com as outras coisas. Esteja, de fato, aqui com as pessoas. Respeite as pessoas no ambiente. Você tem que ficar aqui, de fato, com as pessoas. Por quê? Veja na experiência, faça essa experiência, comece a prestar mais atenção, olhar nos olhos das pessoas, ficar mais atento e veja se você sente um bem-estar, se você fica melhor, baixa o nível de ansiedade, de você ficar muito preocupado com o futuro ou preocupado com todas as coisas que você já passou no seu passado. O que já foi, já foi. E amanhã você não sabe como é que vai ser. E o que eu vou fazer hoje a respeito? Isso que tem que estar como foco. Fernanda, muito obrigada. Interessante que isso que você está falando, Fernanda, se você está ausente energeticamente no lugar, as pessoas também respondem da mesma maneira. Né? Você não considera elas não consideram você. É recíproco. E às vezes a pessoa reclama por causa disso. Mas a minha pergunta é a seguinte, sobre a sindromologia, você falasse da sindromologia e também falasse de dicas da superação de cada desses itens que você citou. A solucionática de cada item desse, que você tem para passar para a gente, né? Sei que é um desafio, né? De qual página você falou, Cláudio? Sindromologia, página 8. Você fala de duas síndromes, a síndrome da mediocrização, a síndrome de Gabriela, sim. E aí também tem a sugestão, né? Síndrome da dispersão e síndrome da despriorização, que são diferentes. Veja o que você pode ajudar a gente. Então, a questão da síndrome da mediocrização, toda essa condição que eu sou coitadinho, né? Quem sou eu para ajudar alguém, né? Pobre de mim, eu vou ser uma esponja eterna e só quero informação. Eu vou sempre ficar pedindo para mim e considerando que eu não tenho nada a acrescentar para as outras pessoas. Então, é um processo que você fica nesse looping repetindo e achando que eu não posso fazer nada por ninguém mesmo, eu não consigo ajudar ninguém. E é uma escolha. Enquanto você continuar assim, você não vai ver que as coisas não vai estar no contrafluxo, as coisas não vão para frente. A superação da síndrome da Gabriela, né, que eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, para sempre, Gabriela, né?
E aí não vai fazer nada a respeito, né? Aí Você vai ter entra que aquela escolher, discussão né? do livre-arbítrio do determinismo, né? Se você não fizer nada, você vai Vai seguir ser engolido. Vai ser engolido. Vai ser engolido. Você vai ter que optar de permanecer assim. Não, eu recebi aquela crítica, aquele feedback do outro, mas eu nasci assim, eu sou assim. O que a pessoa quer que eu mude? E, ok, até de uma informação vir de fora, você vai ter que passar pelo seu senso crítico, pelo, né, seu discernimento, ver se faz sentido, se não faz. Eu considero, tem um autor da psicologia, que é o William Schultz, que fala a questão que você tem que considerar pelo menos sempre 1% de verdade. Quer dizer, pelo menos 1% daquela informação que chegou até mim, tem alguma coisa que eu possa trabalhar. Não é possível que seja 100% de informação que não vai me ajudar em nada, que não vai agregar em nada. Então, assim, avalie, veja o que dá para melhorar, sempre tem alguma coisa que a gente, não é possível, que a gente está tão perfeitinho assim, que, nossa, eu não tenho defeitos, não tenho. A pessoa viajou, falou uma coisa que eu não tenho nada, não preciso melhorar nesse sentido. E, às vezes, seria interessante colocar essas que você falou também. Você falou mais duas, né? Que eram... A síndrome da dispersão, que você já citou, né? De estar disperso. Que é um grande Sim. desafio hoje na era das comunicações, da informática, da internet, tecnologias da informação, Facebook, etc. É um desafio. Pessoas que passam o dia inteiro, o final de semana inteiro no Facebook. Quando você vê. E aí, não sei, eu vou pedir para você que dê uma dica para a gente refletir sobre solução. E a questão da síndrome de despriorização. A pessoa sabe que ela não está fazendo a prioridade dela. E ela insiste em não assumir por pusilanimidade ou por falta de confiança. Um pouquinho de tudo isso junto. A despriorização. Ela não prioriza... ela esquiva. Esquiva, que foi falado do verbete de ontem, né? Tem um posicionamento de esquiva e tem também uma espécie de uma teimosia, burrice e até talvez um cinismo, não sei. Aí... É que assim, quando a pessoa ela escolhe não priorizar, esse movimento é de dentro para fora, né? Não tem como você chegar e forçar que ela modifique o que ela quer fazer da vida dela. Se você verifica, vamos dar um exemplo, se você quisesse ajudar uma pessoa numa situação assim, você até dá a informação, ela aproveita se ela quiser. Se você insiste nisso, aqui está errado é você. Que você está, né, forçando a informação. A pessoa, ela tem que escolher e, assim, é o momento de que cai a ficha do entendimento, da verificação de, nossa, quanto tempo eu perdi, não vou ficar dramatizando isso e agora eu vou recuperar o tempo perdido da melhor forma possível. Mas, assim, o movimento é de dentro para fora. Por mais, assim, que eu te fale, Cláudio, você precisa priorizar, é com o meu exemplo que eu vou te ajudar mais do que eu ficar tentando forçar, enfiar a informação, né, à força para você tentar te modificar. A ideia é, Cláudio, eu estava muito pior do que eu estou. Olha como eu estou melhor, você que me conhece já há muito tempo. Então, você consegue, pelo exemplarismo que arrasta, você consegue transformar isso que você vê que está, nossa, por que até hoje eu não fiz isso que eu verifico que é uma prioridade evolutiva? É prioridade mesmo? Se fosse, você já teria feito. Então, o que está no lugar dessa prioridade? Então, eliminar isso que está no lugar da prioridade e colocar o que de fato é o teu valor. Porque, às vezes, você acha que tem aquele valor, mas você não está tendo atitude coerente para ter, de fato, o resultado que você quer. Então, faz esse exercício de pensar sobre isso. Oi, Fernanda. Aqui na página 7, na parafatologia, na primeira linha, gostaria que você ampliasse um pouquinho mais aqui a holomaturescência do paracorpo das ideias e na parafatologia ainda, na quarta linha, de baixo para cima, se falasse um pouquinho da projeção pelo mental soma e se você já teve essa experiência. Como falar para nós? Sim, a questão da holomaturescência do paracorpo das ideias é esse crescendo. A ideia do exercício mental somático, ela é uma coisa bem gradual, é bem paulatina. Dia a dia você vai trabalhando e você vai gerando essa maturidade do paracorpo das ideias. Isso vai acontecer paulatinamente, não tem jeito, vai ser estudando, vai ser procurando ter uma postura mais discernindo no dia a dia, vendo o que é sua prioridade, o que não é. Então, é um processo gradual, onde você vai verificar. Você vai conseguir perceber a maturidade quando você tem
respostas mais maduras no seu dia a dia, você verifica o seu antes, o seu depois, como você está se sentindo, como você está melhor hoje, com o feedback que as pessoas vão te passando. Então, assim, é algo, um exercício diário e com o tempo você vai tendo essa maturidade. E o outro que você colocou foi a projeção do mental soma, né? Sim, eu já tive projeção pelo mental soma. Infelizmente não foram muitas, foi bem pouquinho, mas eu me considero já assim muito feliz por já ter tido essa experiência. E no meu caso foi através de aplicação de técnica mesmo. Eu nem estava numa época de tanto investimento em mental somático, mas eu penso que foi assim patrocinado pelos amparadores para ver assim, olha só o que você está perdendo. Para sentir o gostinho, né? Para você sentir o gostinho, para você ver como é bom. E na hora que você tem, é só aquele aperitivo intelectual, assim, de você, puxa, olha onde eu posso chegar. Então, a ideia é você investir até mesmo em técnicas projetivas que você consiga. Porque, assim, é muito fácil eu chegar para você e dizer, ou eu mesma chegar e eu quero ter a projeção pelo mental soma. Tá, o que você está fazendo a respeito? Ah, nada, né? Vai com os amparadores, patrocina aí, uma experiência. Investe que você tem pelo menos mais chance, né? Você não vai ter se você não investir no assunto. Então, assim, o que dá para eu fazer no dia a dia? É estudar mais assuntos importantes, que não mundanos, que vão ter um alto teor de conhecimento, que vão acrescentar para mim mesma. E também uma outra frente, junto com isso, a questão das próprias técnicas projetivas mesmo. O que eu estou fazendo para ter uma projeção pelo mental soma? O que eu estou investindo de tempo dedicado até ao estudo das técnicas para que eu consiga ter... E eu estou tendo mérito para isso? Se questiona. Tem que cativar o mérito, né? Você tem que correr atrás do mérito também, ele não vem de graça. Professora Fernanda, para a fatologia, página 7, final da 5ª linha, gostaria que comentasse as retrocognições profiláticas dos retroerros. Eu achei importante colocar aqui as questões das retrocognições profiláticas dos retroerros, porque, assim, em vários momentos eu já tive muitos flashes assim, de ações erradas que eu tive em vidas passadas e que eu não posso mais permitir que aconteçam novamente. Eu, no caso, me exponho aqui numa condição de cobaia, assim, eu já vivi em outras vidas que... em condição de alcoólatra, em condição que eu não quero mais para mim hoje. Então, assim, quando eu tenho esses flashes, essa informação chega até mim, eu vejo que eu já estou numa condição que eu já tenho mérito para ter alguma rememoração e não atuar mais dessa forma. Hoje eu acabei indo até para o radical. Eu não tenho, nesse exemplo que eu dei, já ter recordação de ter vidas como alcoólatra, mais de uma. Hoje eu não tenho uma mínima tolerância com álcool. Isso é uma coisa que eu tenho positivo para mim, ter uma condição que eu não aceito mais isso para mim. E eu preciso ter uma tolerância a isso com os outros. Aí eu vou fazendo o exercício assim de, o outro ainda precisa. Mas assim, bebe socialmente, mas o que é socialmente para você? Então eu vou ficando assim mais alerta, mas assim, eu não posso também ir para o lado rígido e ser intolerante com as outras pessoas. A pessoa não bebe, a pessoa não presta. Também não dá para ser rígido assim, né? Eu escolhi, mas o tanto que eu já errei, as pessoas foram tolerantes ou intolerantes comigo. Então, eu tenho que ter uma flexibilidade nesse sentido também de entender o nível de cada pessoa. Eu não estou muito melhor do que ela, eu só estou um pouquinho mais lúcida nesse momento. Em outro momento, pode ter coisas que ela está muito melhor do que eu. Então, é um exercício, né, de revezamento nesse sentido. Fernanda, sim. Na página 7, ali embaixo em numerologia, você fala do exercício mental somático enquanto posicionamento pessoal. Você vai falar disso aí? Especificamente posicionamento, né? É o momento da escolha, é um posicionamento pessoal, é você escolher e permanecer numa condição que você quer melhorar e você quer estudar mais, que você quer se desenvolver e não aceita ficar mais com esse foco no do sentimento. Você quer ter uma postura mais ativa, mais proativa,
de correr atrás da informação, de ver quais são as lacunas que você precisa estudar mais, fazer todo esse trabalho de investigação, de pesquisar o que você precisa desenvolver, estudar mais, e não aceitar essa procrastinação, ficar sem estudar, sem buscar informação. Nós estamos num nível assim que a gente não dá mais para permitir que isso aconteça. Então, tem essa necessidade de posicionamento, de ficar com o foco, com a retilinearidade pensênica. Eu quero isso e eu vou seguir nesse caminho. Eu não aceito mais ficar me corrompendo. A ideia é essa. Agora, você falou da retrocognição, mas nas memórias de erros, né? Sim. Nesse momento de posicionamento, de exercício mental somático, você também percebeu, ou teve retrocognição, ou flash, ou algum insight na área de estudo em outras vidas, seja filosofia, seja ciência, seja escrita, produção intelectual também? Apareceu esse tipo de ideia para você? Então, eu já tive, aí não especificamente retrocognição, mas assim, insights assim, pelo nível de informação que eu tenho e que eu preciso ter essa assunção de que eu já tenho alguma informação e que eu posso passar para frente, que eu já tive vidas que eu também já tive mais acesso aos estudos, até mesmo, entra até na retrocognição de vidas religiosas, né, que tenham mais foco em vida, que tinha mais questão de religião também, que se sabe que quem tinha mais acesso à educação é quem era da religião também. Então, acaba esbarrando aí na questão, né, de estudar mais, de ter... Esses são mais insights que eu tenho, né, nessa vida, de ver que eu já tive vidas que eu tive acesso à informação e que, assim, bem paulatinamente eu vou conseguindo resgatar cons nessa vida e vendo o que eu consigo puxar, né, essa influência da paragenética na minha vida. Eu vejo a questão da influência da paragenética até pela, assim, eu sou bem diferente assim da minha família. Então eu trago coisas também que são diferenciais nessa vida, que não é possível que não tenham influência passada. Vai desde assim uma conscientização com a alimentação, desde muito jovem, que na minha família nuclear básica não tinha tanta preocupação, eu já tinha muita preocupação com a alimentação saudável. Então eu trago uma influência aí também de vidas passadas também, que são positivas e que acrescentam. Eu não gasto tanto tempo às vezes nessa vida com isso, porque eu já tenho aquele conhecimento, ele já vem para mim de uma forma mais facilitada. Obrigada. Professora Fernanda, Fatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia expandir sobre o treino para o desenvolvimento da tridotalidade consciencial? O exercício mental somático ele acaba sendo um treino para a questão da tridotalidade, por quê? É questão da comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. Sem eles, eu acho que fica muito pobre a questão de pensar sobre o processo evolutivo, né? Eu tenho que ter uma comunicabilidade maior para eu conseguir falar com as pessoas, eu tenho que desenvolver o meu parapsiquismo até para eu ter acesso a essa verdade básica, saber o que está acontecendo de fato, não ficar só presa nessa dimensão intrafísica. E a intelectualidade é o caminho que eu vejo para que isso possa acontecer. É o pulo do gato, é aí que entra a questão de sair do padrão pensênico, voltado muito no sentimento, e entrar mais na questão da informação, de uma dimensão mais mental, de refletir, de discernir, de ficar mais atenta ao que está acontecendo. Então, por isso que é importante. Professora Fernanda, trabalho no ramo da construção pesada, que me consome muita energia física, chegando muito cansado e já sonolento. Poderia me auxiliar a como distribuir o pouco tempo que me resta para melhorar os estudos mentais somáticos? Olha, nesse caso, como ele colocou a questão de construção pesada, a gente entende que realmente demanda muita energia. O quanto está sendo feito assim de trabalho energético? Que você pode estar trabalhando forte com o soma, mas também está trabalhando também a questão
das suas energias. Como você aproveita o seu horário de almoço? Dá para fazer alguma atividade? Quanto tempo você tem que é possível fazer alguma atividade, fazer alguma leitura, fazer algo que vai te acrescentar de alguma forma? E no final do dia está muito cansado. Um novo trabalho, mais trabalho com as energias. E será que também não dá para estudar? Eu não sei qual que é o teu, né, teu interesse em estudos, mas assim, se você, né, se predispôs a escrever perguntando para aumentar como fazer esse exercício mental somático, que leitura você consegue fazer à noite? Você pretende voltar a estudar? Você pretende voltar até a fazer, não sei se a pessoa tem, fazer uma graduação? Então, assim, dá para tentar se organizar para voltar a estudar também. E será que esse emprego seria o melhor se eu quiser, de fato, me desenvolver mental somaticamente? Eu posso conseguir alguma coisa que vá ter o retorno financeiro que eu preciso para a minha subsistência, mas que eu consiga trabalhar um pouco mais o meu mental soma? Se eu estou mais predisposto para isso, se eu estou de fato querendo isso, as coisas vão ter um sinergismo para que eu consiga ter mais tempo para isso. Eu vou conseguir me organizar. Então, verifique essas questões assim de esse trabalho. É possível só nesse trabalho mesmo? Eu consigo, ou então que eu permaneça nele, mas eu consigo organizar o meu tempo para aproveitar qualquer brechinha, um horário de almoço no final do dia, estou trabalhando com as energias, estou puxando um livro para ler, ou informar, olha, vou voltar a estudar, vou fazer uma graduação. Então, dá para a gente fazer alguma coisa a respeito, senão a gente fica no determinismo. Não dá, porque eu estou numa condição que eu estou muito cansada, não consigo fazer nada a respeito. Será que não dá mesmo? Eu sempre questiono, será que não dá mesmo? Sempre dá. Quando eu vejo, sempre dá. Eu fiquei ouvindo você falar, e aí eu fiquei pensando assim, ó, é um hábito que a gente tem que descansar, é não fazer nada, é ficar, né, até vendo televisão, que é o contrário, a televisão não descansa a mente, mas as pessoas têm a sensação que descansa. Então, talvez o ideal seja, eu me incluo dentro da mesma problemática deles, você chega cansado em casa, o que você vai fazer? É criar a condição, o hábito e a convicção de que a leitura descansa. É você aprender a descansar lendo. Porque parece desconstruir aquilo. A ideia de que a leitura é cansativo, é chato. Né? É mais fácil ver televisão que você fica lá só parado. Né? E que aquilo cansa de qualquer maneira, porque tem um assédio que vem dali, né? Você nem se percebe quando você vê. Então, a gente tem que aprender, e eu me incluo junto, eu estou falando para ele, mas falando para mim também. Sabe, que aprender a descansar lendo. Tem um tipo de... Desculpa. Não, pode falar. Tem um tipo de leitura que eu acho que descansa, que é a própria história, a leitura da história, né? Às vezes você pega um livro assim, as maiores invenções, né, do mundo e tal. E aquilo dali você vai lendo, você está se instruindo e ao mesmo tempo está relaxando, né? Está relaxando, está acalmando e tal. Acho que escolhendo o tipo de leitura também pode ser uma saída. Até porque não precisa necessariamente ser uma questão, um livro técnico, algo muito complicado. Às vezes uma saída. Por que vai ter que ler um livro mais tão elaborado? Mas pega uma coisa que vai agregar informação sem precisar ser tão pesado. Romper instrutivo, né? Romper um pouco o senso comum de que descansar é ficar, né? Na citaciologia tem um item que explica bem isso. O intelecto anula o destino. Que você falou, né, da sair do determinismo, né, utilizar então o intelecto para fazer escolhas mais acertadas, né, usar o livre-arbítrio de forma mais inteligente, né, não é isso? Procurando escolher as suas rotinas úteis, né, de uma forma que nem foi colocado, né, pelo teletertuliano. O que dá para fazer a respeito? Sempre dá para fazer alguma coisa a respeito. Então, analisar como que você está aproveitando o seu dia, o que dá para você fazer que vai contribuir, né, para você ter mais tempo, você conseguir se dedicar um pouco mais do que você está fazendo hoje. Olha, Fernanda, aqui na página 7, em numerologia, vou pegar mais aqui o exercício mental somático enquanto catalisador evolutivo. É que o exercício mental somático, ele dá esse efeito, né, de você conseguir avanços com ele. Não é
não vai ser assim em um dia de estudo, mas um dia depois do outro, você vai estudando, você vai pesquisando, você vai analisando as informações, e você vai agregando, você vai se impondo desafios. O que é desafiador para mim? Se questione, veja o que você pode fazer que vai te dar, né, um upgrade, que você vai conseguir ficar mais atento, mais alerta, mais presente. Vou dar um exemplo para mim. Nossa, eu particularmente achava o cosmograma alguma coisa assim de outro mundo. Nossa, só para as pessoas, né, muito intelectuais que conseguem entender como que faz uma técnica avançada dessa. Na hora que eu parei e fui no holociclo, peguei o cosmograma e peguei um tema assim ao acaso. E aí comecei a ler sobre aquilo. E aquilo fez todo sentido para mim. Eu falei, quanto tempo que eu perdi que eu nunca parei para olhar essa técnica do cosmograma, que coisa mais... como isso aqui vai agregar informação para mim? Quanto tempo eu gastei? Olha, esse é um efeito catalisador, assim, que você fala, nossa, agora eu não vivo mais sem isso aqui. Olha o quanto de informação que eu tenho aqui, numa única cuba, daquela quantidade de informação que eu vou fazendo uma análise daquilo, vai montando o quebra-cabeça e você vai tendo insights e aquilo vai fazendo todo sentido. Então, assim, procure o que também é desafiador para você que consiga gerar esse efeito de catálise, de você avançar mesmo com os seus estudos. Professora Fernanda, gostaria apenas de comentar que antes achava quase impossível fazer 20 EVs diários. Mas mudei o Pensene e agora estou fazendo 50 EVs. Opa. Consegui me organizar, principalmente pelo exemplo de outras verbetógrafas que deram esse exemplo. A vontade é a maior força. Eu só quis dar um depoimento, que você falou muito, né? Nós só temos que dar os parabéns. Rio, talvez você conheça. Dar os parabéns, porque o que muitas pessoas se vitimizam falando, nossa, 20 estados vibracionais por dia, não tenho tempo para isso. E a pessoa não se organiza e vê o que ela está... Então, o que eu estou fazendo de priorização errada, né, que não está adequada para eu chegar à minha meta? E aí ela fez mais que o dobro. Então, agora, ela é o nosso exemplo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada aí pela sua exposição. Professora Fernanda, para a fotologia, página 7, terceira linha. Os amparadores extrafísicos, estimulando a produtividade mental somática dos intermissivistas atentos, poderia aprofundar sobre como ficarmos mais atentos aos estímulos dos amparadores extrafísicos? Tem experiência e dicas para o processo? Entendeu? Você coloca aqui na tua parafatologia os amparadores extrafísicos estimulando a produtividade mental somática dos intermissivistas atentos. Uhum. Então, esse foi o item que você colocou. E aí a pergunta dele é, poderia aprofundar sobre como ficarmos mais atentos aos estímulos dos amparadores extrafísicos? Tem experiência e dicas sobre o processo? Olha, na minha experiência seria usando a questão da vontade mesmo e estar mais atento, usando essa força da vontade para ficar presente. Entra aquela questão lá da parapercussiência, né? De ficar mais presente, mais atento, vendo as informações que chegam para você, percebendo... eu presto muita atenção nas sincronicidades, se eu estou no fluxo, se eu não estou. Geralmente, quando eu... vou dar até um exemplo específico, assim, se eu mando o verbete para aprovação, e eu começo a prestar atenção no que de informação, naquele período que eu não tenho a resposta, vai chegando de informação. E eu já falo assim, eu já sei que o verbete vai ser aprovado. Por quê? Porque chega informação de tudo quanto é lado relativa àquilo que eu quero estudar e que eu quero me aprofundar. É um professor na faculdade que fala sobre o assunto, é alguém que faz um comentário na rua que está perto de você, é alguém que chega para você e vem falar sobre aquilo. E eu falo, nossa, mas por que está acontecendo isso? Então, assim, parece que você está no fluxo, assim, os amparadores vão te falando assim, olha, é esse caminho mesmo. Então, assim, se você está distraído, eu penso que isso acontece sempre. Mas qual que é o exercício? De atenção e de procurar ficar presente nos ambientes que você está. É aquela questão. Conseguiu ficar presente 15 minutinhos, mais 20 minutinhos, com o tempo você vai conseguindo aumentar
o teu tempo de ficar mais presente nos ambientes, aumentando a tua força presencial. Aí você só tem a ganhar. Vão vindo acréscimos aí que você vai registrando isso. Professora Fernanda, poderia citar os exercícios mentais somáticos identificados? Olha, o exercício mental somático em si, a exercitação dos músculos cognitivos, de você procurar ter uma disciplina diária, de estudar, de procurar ter um perfil de discernir mais as informações que chegam até você, um perfil mais questionador. Então, diariamente, não se entregar a uma condição que é considerada mais fácil de você não pensar sobre as informações que chegam até você. Você sempre questione, você sempre fique mais atento a todas as informações que cheguem, ao que você fala, se você está sendo coerente. Tudo isso faz parte do exercício mental somático, de você ter uma postura mais proativa e não ficar tanto com um perfil voltado assim, para o emocionalismo, mais ainda o psicossoma, mais um padrão instintual. É sempre buscar. Mas será que eu já posso me comportar de uma outra forma? Sempre questione isso. Já dá para eu me comportar de uma forma mais madura? Se dá, por que eu não estou fazendo isso ainda? Qual que é o meu ganho secundário? Então, questione. Isso vai te ajudar a fazer esse exercício. Ele continua assim, podemos considerar a hipótese de fazer exercício mental somático enquanto projetados? Eu acho que sim, por que não? Muito mais facilmente, né? Fica até mais fácil do que você não estar aqui, né, nessa dimensão física, né? A tendência é com certeza que você consiga, sim, obter informação e correr atrás de conhecimento, e não tem por que você não fazer isso. Só tem um pequeno senão, tem que estar lúcido para o extrafísico, né? No extrafísico e para o extrafísico. Senão... Se está no extrafísico e voltar e não lembrar de nada, não adianta muita coisa também, né? Então está aí o exercício de ficar mais atento também ao momento presente, estando aqui, estando projetado, estou atento também, e volta, continua estando atento. Isso é uma dúvida que eu tenho, quer dizer, você não está lúcido lá no extrafísico e para o extrafísico. Mas vamos supor que mesmo obnubilado você esteja fazendo alguma coisa de útil lá e você não lembra mais aqui. Aquilo ficou impresso na sua paramemória, né? Na sua aula memória e no seu paracérebro. Então, acho que depois quando você vem para cá, aquilo deve influenciar no seu cérebro, não? É isso que eu fico pensando. Eu tenho como hipótese assim, que perda total nunca há. Mas, assim, claro que a gente quer ter a projeção, né, de ter a rememoração e lembrar tudo que aconteceu, a saída, o que eu fiz fora e quando eu voltei. Mas, assim, eu percebo em condição de flashes. Assim, às vezes você lembra de alguma coisa e você fala, nossa, né, eu nem tinha prestado atenção que eu tive uma projeção essa noite. Mas vem aquele flash assim, esclarecedor e já corre para pegar um papel para anotar, senão daqui a pouco já não sabe mais também. E se veio aquele flash, às vezes aquilo ali vai te ajudar a puxar o fio da meada de você lembrar mais coisas também, que vão te ajudar. Quais os cursos, tanto na Conscienciologia ou não, que sugere para aprimoramento das capacidades do mental soma? Olha, eu entendo assim, claro que se a gente está tratando de mental soma, eu inevitavelmente indicaria cursos dentro da área da Conscienciologia, porque a intelectualidade em si, você pode ter ser um PhD, né, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, você está muito bem, está desenvolvendo a intelectualidade, mas e o mental soma, né? Porque em si você desenvolve a intelectualidade, mas está com esse foco, né, de evolutivo, de mais assistencial ou não? Dentro da Conscienciologia, todos os cursos vão estar te acrescentando, não tem um específico que vá ser melhor do que o outro. Se você quer se aprimorar, se você tiver com vontade, tiver com decisão firme, todos vão te dar algum resultado. Até quando você está refazendo, sempre tem alguma coisa que você pode aprender. E na educação convencional, você vai desenvolver a intelectualidade, sim. Mas vai ter um cunho de ter uma informação de fato evolutiva, ou vai ser informação intelectual por ela por si só, e que você vai sim ter aquela informação, mas não vai agregar nada e acrescentar de fato alguma coisa na vida das outras pessoas? Agora, não querendo ser tendenciosa para ver betografia, mas você colocou aqui um item que me chamou a atenção aqui.
a defesa do verbete da enciclopédia da Conscienciologia, favorecendo a associação de ideias. E a associação de ideias, a gente sabe que é o que mais favorece, não sei se é o mais, mas é uma das coisas que favorece muito a movimentação, né, ao exercício do mental soma. E aí tem também as outras 6, da escrita do livro, esqueci o nome da... Unescom. A Unescom. Tem a Unescom, que tem os cursos de imersão na escrita. Tem alguns cursos assim que são diretamente focados na questão da escrita, que eu acho que é muito importante. E que vão, de fato, vão ajudar acrescentar, muito. ajudar. Eu sei que, por exemplo, lá no IPC tem um incentivo a pessoa escrever o curso livre. Então, tudo que é para escrever, eu acho que é importante, porque a pessoa pensionizar, refletir, fazer autorreflexão de 5 horas, eu assino embaixo do que você falou. Para mim foi fundamental fazer. Só que escrever também toda a experiência mental que se tenha, todas as elucubrações mentais que se tem, todas as autorreflexões que se faz, eu acho que sedimenta, que fortalece a mental somática. Eu acho que é um grande exercício. E eu acho que é importante, sabe, esse exercício que você está fazendo de escrever um verbete atrás do outro e cada vez mais diminuir o prazo entre um e o outro, né, o tempo entre um e outro. Eu acho que isso é importante. Não sei o que você acha. Porque é o esforço pessoal, né, de superação das dificuldades mesmo. E é quando você deixa a coisa concreta, né? Por exemplo, você lê o livro, você estuda, mas se você não escreve, não faz o resumo daquilo, cadê vamos chamar, a prova documental daquilo, entendeu? Eu acho que quando você escreve um artigo, um livro, um verbete, ou um curso livre, ou alguma outra, um planejamento de aula, se você vai fazer docência, alguma coisa que você escreva, já fica aquilo marcado, vincado à sua... Fica mais fixado e tem aquele esforço de você entender para poder passar para frente também, né? E em casos de verbetes também, de você... coisas que você está superando, que você está trabalhando, que você já pode, de alguma forma, contribuir para ajudar. Do mesmo jeito que você foi ajudada, você pode ajudar alguém também a se desenvolver, né? Fernanda? Eu acho que... Sim. Aqui. Oi. Página 10, por favor. Item, ali em somaticologia, o item 12. A dislexia. Isso. E que você falasse se você tem alguma experiência nisso, se você conhece alguém que tem alguma experiência com relação à dislexia. Não, especificamente não tem essa vinculação, mas assim, eu verifico entre todas essas 15 que foram colocadas aqui, vão ter essas, no caso aqui, a perturbação da aprendizagem para leitura, soletração e escrita. Então, se a pessoa que tem dislexia, muitas vezes ela já faz superações, o quanto a pessoa que não tem a dislexia aumenta a responsabilidade dela. Isso que eu verifiquei assim como uma condição até de vexame, assim, de nossa, né, se é possível superar algumas condições que já são bem dificultadoras para desenvolvimento, quando você não tem, você fica numa condição de responsabilidade assim, de você ter que melhorar, assim, né? Eu te perguntei isso porque eu conheci uma pessoa que tem e fiquei pensando também em pessoas que durante a infância e a adolescência tomaram remédio por questões de parapsiquismo e que não tinha necessidade, mas que os pais naturalmente deram remédio achando que a pessoa tinha algum problema psiquiátrico, alguma coisa assim. O quanto isso, ou a dislexia, o quanto isso perturba e afeta. Ô, Fabiana, eu tenho um verbete que eu fiz para a enciclopédia, já defendi, chamado de consciência disléxica. Eu estava esperando a senhora ter se manifestado. Pois é. E porque eu tenho dislexia. Dislexia tem vários níveis, né? Sim. Eu acho que deve ter algum nível que eu não conheço que precise, talvez, de uma medicação, mas o ideal é não ter medicação, mas aí tem que ser de acordo com a orientação médica. Mas, assim, as pessoas que estão interessadas, né, na dislexia podem assistir a tertúlia. Sim, procurar o verbete, né, e que é um processo diferente do cérebro processar a leitura. Não é a leitura, porque a nossa leitura ela é linear, né? Você vai pegando uma letra com a outra
vai fazendo linearmente. O disléxico não faz isso. O caminho cerebral que faz, ele vai por uma outra área que ele pega a figura como um todo. Então, com essa leitura que a gente tem, né, de leitura sequencial assim, o disléxico tem um nível de problema na hora da aquisição da leitura. Mas ele vai criando meios de superar. Ele não fica bom. Aí tem uma discussão, né? Teve até uma discussão entre eu e o professor Waldo, que ele estava mediando a tertúlia, que eu dizia que não tem cura, a gente sabe que não tem cura, o que tem é que você tem meios de você superar as dificuldades. Mas a dislexia mesmo, o caminho cerebral... Ela permanece, né? E o professor Waldo acha que não, por causa da consciência que é capaz de então, eu não tenho nível ainda de entender essa cura. O que eu tenho de garantir é que a gente pode dar a volta por cima, entendeu? Encontrar meios, técnicas pessoais, caminhos para poder resolver esse problema. Agora, eu tenho que ser sincera que a minha dislexia, ela foi intensificando ao longo da minha idade, assim, né? Mas no início, assim, ela não é... Eu conheço pessoas disléxicas que têm maior problema com a dislexia do que eu, entendeu? Tem vários efeitos colaterais, né? Então vai depender muito da pessoa. Agora, eu não acho que seja caso de tomar remédio, não. Sim, eu acho que a dislexia não se cura com remédio. Sim. Não tem nenhum remédio que cura a dislexia, entendeu? Eu conheci uma pessoa muito inteligente, perguntei por isso, porque eu conheci uma pessoa extremamente inteligente e que tinha alguns padrões relacionados. Agora tem que ver, gente, porque a dislexia, assim, tem uma série de dislexias aqui, até que você colocou, que nem tudo é dislexia, né? Então tem uma série de coisas assim que pode levar a pessoa a achar que tem dislexia e não ter dislexia. Então tem uma série de testes para você ver. Para verificação, se de fato tem. Então tem que cuidar, né? Porque eu me lembro que eu trabalhei em alfabetização um tempo, assim como fazendo orientação professora e tal, né, na área de matemática, mas eu trabalhava com um grupo da língua, né? De linguagem. Então, assim, a criança, às vezes, que não tem o contato com a leitura e a escrita, ela escreve da direita para a esquerda, porque ela não aprendeu que a escrita nossa é da esquerda para a direita. E aí o professor menos avisado, e às vezes alguns psicólogos menos avisados, taxam aquela criança como, não com dislexia, mas com dislexia, ou disgrafia, alguma coisa assim. E, na verdade, ela não tinha problema cerebral nenhum. O que ela tinha era falta de informação, que se escrevia da esquerda para a direita. É porque normalmente, a gente já vê na família as pessoas escrevendo. Mas uma criança que tem pai e mãe que não escreve, ela não tem esse acesso a essa informação. Mas isso é coisa rara também, né, Fabiana? Então, tem de tudo aí. Então, tem que ter cuidado. Obrigada. Professora Fernanda, trinomiologia, página 8, segunda linha, como aplicar o trinômio da hiperacuidade, concentração mental, atenção fixada, lucidez maior, sem se alienar. Quando estou usando o computador, consigo me concentrar e fixar a atenção. Mas eu me assusto geralmente quando alguém me chama. Além disso, não consigo ao mesmo tempo manter uma conversa com outras consciências. É que realmente, pelo que a pessoa está colocando, ela fica super concentrada ali de uma forma que até se alguém passar do lado, né? Se o jacaré passar por ali, abraça ele, né? Fica numa situação até de ter que tomar cuidado, porque está tão concentrado que não sabe o que está acontecendo no entorno, né? Mas a concentração mental, atenção fixada, lucidez maior, e eu penso que assim, a pessoa tem que verificar, ela está com esse nível de concentração, mas o quanto que ela está investindo na questão lucidez também no dia a dia dela. Porque aí só está vendo um aspecto, um trechinho do dia. Mas e o restante, o quanto eu estou lúcida para tudo que está acontecendo à minha volta?
se eu tivesse que, né, dar uma dica, seria investigar, estudar a questão lucidez, porque eu acho que isso vai ajudar. Se eu estudar a questão de lucidez, vai interferir diretamente na situação de estar ali, às vezes, no computador e estar sem lucidez, estar com um foco em uma coisa só, mas não estar prestando atenção no todo. A atenção dividida, né? Atenção dividida. Eu vou falar para ele o que o professor Valdo respondeu para mim, que eu fiz uma pergunta muito parecida com essa. Ele disse que a gente é uma boboca, se não faz isso. Sabe aquele jeito dele? Porque eu tenho, às vezes, isso. Às vezes eu tenho uma ideia, eu fico tão assim, pensando, refletindo sobre aquela ideia, que eu não consigo perceber a energia que está em volta de mim. E aí eu fiz essa pergunta, qual é o maior defeito de uma consciência dessa? É boboca, que tem que prestar atenção e tal, né? Então, olha, tem que prestar mais atenção, aprender a fazer a atenção dividida. Então, isso é tudo uma questão de treino mesmo, né? E o ideal, assim, é concentração, que as pessoas têm mais dificuldade, já tem, né? Então, agora é pegar essa concentração e dividir a concentração para várias atenções. Treinar, né? E aprender a dividir a concentração. Né? Porque o mais difícil já tem, porque muita gente não consegue se concentrar. Isso. Então, já tem que ver o lado positivo. Eu já consegui essa parte. E agora, quanto que eu vou conseguir treinar isso para deixar de ser boboca, né? Na linguagem dele, eu acho que ele lida com computação, tem que fazer um split aí da concentração para vários. Então, vamos lá, verbo etógrafa, fatologia, página 6, quinta linha. Poderia falar da autodisponibilidade mental para aprender e, em seguida, a crise cognitiva de crescimento? A autodisponibilidade mental para aprender é a sua predisposição íntima em estar constantemente aprendendo. É não achar que já sabe tudo e não estar, de fato, atenta às informações que chegam, ao que você precisa estudar. Então, eu vejo que é indispensável você ficar bem disponível e voltado mesmo a entender que você está sempre aprendendo. A gente não está aqui já com todas as informações. Na verdade, tem muita coisa ainda que a gente ainda precisa aprender. Então, o treino é verificar o quanto eu já acho que eu sei tudo. E não permitir essa arrogância do saber, de achar que já está, né, por cima, não precisa aprender mais nada. A crise cognitiva de crescimento é esse cair, levantar e aprender que as crises cognitivas não são algo ruim que você precisa evitar. Na verdade, as crises vão ser necessárias para que você consiga avançar. Então, muitas vezes, até patrocinar as crises para que você consiga avançar e ver no que você está caindo, no que você está com mais dificuldade, o que você precisa melhorar. A ideia é que você não desvalorize as crises, mas que você aproveite elas para dar justamente esse upgrade e ficar mais atento ao que você precisa melhorar. Eu gostei muito desse item, crise cognitiva de crescimento, que a gente fala muito em crise de crescimento, né? Mas a crise cognitiva de crescimento é muito bem pensada aí. Patologia, página 7, segunda linha, poderia aprofundar os emocionalismos animais excessivos, contrários à vida humana? É justamente esse padrão de comportamento mais instintual, mais bicho, mais nível vegetativo, e não estar focado num padrão mais mental, mais utilizando, né, as ideias, a imagística, o discernimento, todos os aportes que a gente já tem e que a gente pode utilizar com mais categoria, não se permitindo ainda ser um padrão ainda tão instintual, mas com um foco mais mental. Fernanda, aqui na página 6, na patologia, na terceira linha, você fala sobre a prática da reflexão cosmoética. Uhum. Essa prática de reflexão cosmoética, como que você vê diante da condição do livre-arbítrio de cada pessoa e o momento evolutivo de cada um? Dependendo do momento evolutivo, você vai ver que nível que você tem de cosmoética e de entendimento. Conforme o nível que você esteja, é o máximo que você consegue, o teu limite de reflexão cosmoética. Em outro momento, você já pode ter associações de ideias que, há um ano atrás, você nunca tinha pensado sobre aquilo, porque você já agregou mais informação e já está num momento evolutivo diferente. Então, assim, eu entenderia que seria recomendado você fazer isso com uma constância,
porque você vai verificando até se você teve esse aumento, se você teve esse crescendo, se você teve alguma melhora de um para o outro, ou se está na mesma coisa, se você está estacionado. E por que está estacionado, né? Não teve uma reflexão mais aprofundada, mais qualificada. Então, verifique isso para ver se você está, de fato, né, ampliando o teu nível de reflexão, aprofundando, qualificando. Fique atento a isso. Porque, assim, essa reflexão cosmoética, às vezes você vê uma pessoa religiosa, por exemplo, né, que necessita daquilo, você não tem abertura nenhuma para chegar com ela e falar alguma coisa, né? Mas no momento evolutivo dela, a religião é o melhor remédio que ela tem, né? Quer dizer, seria assim, a nossa cosmoética seria ver essa condição da pessoa e não interferir, porque ela não está na hora dela, não é o momento evolutivo dela. E também é um respeito ao livre-arbítrio da própria pessoa, né? Porque toda a informação que você vai e você impõe a ela, você está, na verdade, sendo tão religioso quanto ela. Se você chegar e colocar a sua verdade para ela. A pessoa está no nível que ela, né, correu atrás, que ela está naquela condição. Eu não me vejo assim, porque eu não estou num processo religioso agora, eu não estou melhor do que ela. Eu estou num nível diferente. Exatamente. Eu estou né, procurando usar a minha cognição para que eu consiga melhorar e atuar de uma forma mais sadia, com que eu sinta bem-estar, que eu viva melhor. Eu estou buscando qualidade de vida. E se eu vou e imponho informações para outra pessoa, na verdade, aí eu te dou certeza que eu estou num nível abaixo, porque eu estou fazendo estupro evolutivo, estou forçando informação, estou me comportando de uma forma que não é o adequado. Não adianta você, né, colocar informação para a pessoa que ela não quer ouvir. Do mesmo jeito que se ela vier para você e colocar as verdades dela, você às vezes também não te interessa aquilo. Perda de tempo, perda de energia, perda de oportunidade. Então, assim, para que você vai fazer atares com quem quer ouvir atares, quem está na sala de aula? Não adianta você gastar tempo com quem não está predisposto a isso. Quem não está predisposto, né? Como que você vê nessa questão da reflexão da cosmoética e a reflexão assim da anticosmoética das outras pessoas? Cada um com o seu nível de cosmoética. Assim, a pessoa ela tem o nível dela, ela nunca às vezes refletiu sobre cosmoética. Nem sabe o que é cosmoética. O que eu vou fazer a respeito disso? É o nível que a pessoa está. A minha responsabilidade eu tenho que agir de uma forma que eu mostre com o meu exemplo que eu estou hoje uma pessoa melhor do que eu estava ontem. Sim, através do exemplarismo, né? Através do exemplarismo. Tem mais uma pergunta aqui. Na parafatologia, na 4ª linha. A melhora da cognição favorecendo a compreensão da parafenomenologia e escrita da diário da TENEPS. Você pode explicar assim como que é para você principalmente a escrita da TENEPS? Uma coisa que eu comecei a trabalhar é justamente a questão do diário da TENEPS, para que eu consiga ver se eu estou tendo algum crescimento, se eu estou estacionada, se está tendo alguma diferença no dia a dia. O que eu observei? Eu faço TENEPS há 2 anos. E eu não via que estava acontecendo nenhuma diferença. E aí eu pensei, mas será que eu estou fazendo TENEPS de fato? Isso é uma coisa até que eu já pensei até escrever sobre o assunto, às vezes algum artigo. Porque às vezes eu notei que será que eu estou fazendo TENEPS mesmo ou eu estou fingindo que eu estou fazendo TENEPS? Eu não estou vendo resultado, eu não estou sentindo diferença na minha força presencial, eu não estou sentindo diferença no meu dia a dia. E do momento que eu tive esse perfil de questionar mais sobre isso, eu comecei a ficar mais presente durante a TENEPS. E, de fato, está lá, como o professor Valdo coloca, eu estou aqui para o que der e vier, e eu vim aqui fazer assistência e eu não abro mão disso. E agora, eu fazendo isso dessa forma como eu estou fazendo agora, eu comecei a prestar muito mais atenção em fenômenos e agora eu estou conseguindo ver o crescendo de fenômenos acontecendo e eu percebo ao longo do dia, é como se eu permanecesse no estado ainda da TENEPS. Eu vejo assim, até pequenos detalhes que antes eu não percebia, assim, olhar das pessoas, até quando a pessoa briga contigo, ela briga de um jeito diferente. Sim, Eu vejo, tem uma diferença que é ostensiva, no meu caso agora, que eu estou assim, para valer fazendo TENEPS,
que parece que durante todo o dia as coisas acontecem de uma forma diferente. Tem um padrão mais assistencial. As pessoas olham com você até com mais respeito. Eu falei assim, engraçado, eu lido com essa pessoa há quase 10 anos, às vezes no trabalho. E a pessoa está olhando para mim de um jeito diferente. Eu sinto mais amorosidade, eu sinto mais respeito. E eu fico pensando, será que é o olhar da pessoa para mim ou é o meu para o dela? E a conclusão que eu chego são os dois. Eu estou olhando de uma forma diferente para a pessoa, mais respeitosa, querendo o melhor mesmo para a pessoa, e ela, de forma inconsciente, ela me dá esse feedback. Ela me olha diferente. E aquilo fica ostensivo, que eu falo, tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, assim, é um resultado palpável, no caso, fica ostensivo para mim. Você conseguiu perceber, então, todo o retorno dos processos energéticos que a TENEPS tem? É o feedback energético. E assim, nessa escrita da TENEPS que você faz, quando você está escrevendo, você consegue abranger assim a sua vida naquele dia? Ou é restrito só aquilo dentro da TENEPS? Ou o que está acontecendo no todo com você? A escrita do momento e de como também foram as 24 horas anteriores e insights do que vão acontecer. Eu faço uma escrita bem completa. Às vezes eu gasto tempo ali, eu até me atraso no compromisso depois, mas eu não economizo na hora de escrever, não. Tem um começo e tem um fim. Isso. Tá, obrigado. Tudo bem, gente? Olha, o nosso tempo terminou. A gente continuaria aqui discutindo esse tema. Nós deixamos a Sofia sem fazer a pergunta dela. A gente pede desculpas a você, porque o tempo não deu mesmo. Mas, olha, a gente agradece muito vocês aqui, a presença de vocês, o debate, as perguntas, tá? A gente aguarda vocês nos próximos dias aqui de debate. A gente tem tertúlia todos os dias, de 12h30 a 2h30 da tarde. E a gente agradece também aos teletertulianos, que também eles nos enviaram uma quantidade bem grande assim de perguntas, né? E a gente aguarda as novas perguntas deles nos próximos dias, porque são os tertulianos, os teletertulianos, além da verbetógrafa, né? Que movimentam e que fazem acontecer esse debate aqui. Então a gente agradece a todos vocês, parabeniza você, aguardamos os próximos verbetes. E passamos, então, para os nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Ana Luísa com acoplamentário, a Mara com 40 manobras em Porto Alegre, a Alba Cardoso com ECP2 em São Paulo e a Daiane Roça com a Escola do Parapsiquismo. Boa tarde a todos. O acoplamentário é um laboratório técnico elaborado para o desenvolvimento das técnicas de acoplamento energético e fenômenos parapsíquicos correlacionados, fundamentais para a qualificação das relações de convívio no cotidiano. Nós teremos no CAEC o curso acoplamentário, que é realizado dentro do laboratório acoplamentário, sem pré-requisitos, que vai acontecer nos próximos dias 26 a 28 de setembro. E esse curso vai trabalhar essas técnicas do acoplamento energético, porém com uma temática específica, que é a liderança interassistencial. Os professores EPICONs responsáveis por esse curso seremos eu, Ana Luísa Rezende, o professor Rui Bueno e o professor Alcir Alves. Para as pessoas interessadas em fazer essa turma do acoplamentário, telefonem para o CAEC no telefone no número 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP, em parceria com a Evolucim Porto Alegre, convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá de 19 a 21 de setembro, com o professor EPICON Mário Oliveira. 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, onde ocorre muita interação energética entre os alunos, através de exercícios de assimilação, desassimilação, arco voltaico, encapsulamento, entre outros. São ao todo 40 manobras energéticas. E mesmo quem participa pela primeira vez do curso tem condições de acompanhar todas as manobras. E ao final, o aluno se percebe capaz de replicar o que aprendeu no seu dia a dia. O curso desdramatiza e desmistifica o trabalho com as energias. Informações e inscrições pelo telefone 51 9917 5197.
8920 5070 e 3307 2963. E também evolucimpoa@gmail.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convidamos a todos que estiverem em São Paulo dos dias 26, 27 e 28 de setembro para participarem do SCP-2. Esse curso, que é a Extensão em Conscienciologia e Projeciologia, trabalha com campos de desassédio mental somático, desassédio psicossomático, entendimento melhor de como funciona a própria intra-articulação, a própria organização pensênica, e favorece as reciclagens intraconscienciais. A EPICOM desse curso vai ser a professora Kátia Aracaki, e mais informações vocês conseguem no site do IIPC, www.iipc.org, e as inscrições podem ser feitas diretamente lá também. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los a participarem da Escola de Parapsiquismo, que acontece aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. A Escola de Parapsiquismo ela é dedicada àquele aluno que deseja, durante um ano da sua vida, se dedicar ao desenvolvimento do parapsiquismo. Então, nós trabalhamos com 3 módulos. Esses módulos ocorrem aqui em Foz do Iguaçu, com a duração de 5 dias cada um. E nesses 5 dias nós fazemos atividades práticas, atividades energéticas práticas, de maneira a pegar cada uma das manobras, por exemplo, exteriorização das energias, e desenvolver exercícios, desde aqueles mais simples até os exercícios mais complexos, para que a pessoa vá desenvolvendo as habilidades, então, de exteriorização das energias, clarividência, assimilação energética. Então, são uma série de competências parapsíquicas. Além desses 3 módulos, ao longo de um ano, nós também incentivamos os alunos a desenvolver maratonas parapsíquicas, também relacionadas com essas manobras que nós trabalhamos aqui em Foz do Iguaçu. Quem tiver interesse, entre em contato aqui com a recepção do CAEC no telefone 45 3525 22, para que a gente possa, então, entrar em contato e vocês, então, saberem mais sobre o curso. Então, obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Enfrentamento Evolutivo, especialidade Proexologia, com a verbetógrafa Juliana Costa. Obrigado e boa tarde a todos.